pessoal, iniciando o episódio número 16 do podcast Me Ajuda Contador, apresentado por mim, Guilherme Lopes, Jordi. E hoje a gente tá com um convidado especial, aquele cara foda, o cara aí... Se apresenta aí, Clênio, pro pessoal. Fala pessoal, meu nome é Clênio, eu sou especialista aqui dentro da empresa em mercadinhos, e vamos dar umas dicas aí pro pessoal. Show de bola. Clênio, fala aí pro pessoal o que você faz aqui dentro da empresa. Hoje dentro da empresa eu sou... Acabou o podcast. Quer? Prepara aí 2 horas. Vai, manda as ordens. Em resumo. Eu vou resumir. Eu só que eu vou na cara de Jordi na Vai virar meme, figurinha. Eu sou responsável pelo setor de tecnologia da empresa, que envolve automação comercial e alguns outros setores que auxiliam, ficamos com assessoria tecnológica para os clientes. E dentro disso eu faço inventário de mercadinhos, entre vários outros comércios, onde mercadinhos virou a minha especialidade. Show de bola. E hoje vai ser esse tema, né? O pessoal aí do mercadinho. Isso aí, É como melhorar, Como aumentar as vendas de mercadinho. Então, pode ser receitas, faturamento. Sim, Tá e aí, ligado. tudo são sinônimos, né? Então assim, quando a gente fala de mercadinho, né? Eu tenho que dar uma contextualizada, principalmente a gente estava discutindo aqui um pouco antes de começar o podcast. Vamos falar de comércio? O mercadinho não, eu quero falar sobre o mercadinho. Existe um propósito maior em relação ao mercadinho. Não só de Jordi, mas da Impulsione como um todo. A Impulsione começou em 1996. Não sei se você sabe disso. Senta que lá vem história. Em 1996. Foi quando começou a Impulsione. Foi quando exatamente o meu pai quebrou. Ele tinha um mercado gigante no interior e a gente quebrou em 1996 na virada do Cruzeiro pro Real. Naquela época eu já era um rapaz experiente, eu já tinha 3 anos de idade. Massa. E eu lembro como eu bagunçava e estragava as coisas dentro do mercadinho, do meu pai. E logicamente não tinha um controle de estoque, nem uma gestão de nenhum recurso. E eu furava eu tinha um Power Rangerzinho assim, pequenininho assim. Lembra aqueles bonequinhos que tinha na época? Não sei se é da época de vocês. Não, é assim. E aí eu saía furando uma fileira de sabão em pedra, né? Hoje praticamente não se usa mais. Eu saía furando uma fileira de sabão em pedra, pá. Então foi uma época que a gente estava muito bem financeiramente. E a gente quebrou, perdeu tudo. E aí eu costumo dizer que a Impulsione começou daí. Por que começou daí? Porque eu vivi na pele o que é a ausência de um profissional que soluciona problemas. Sim. Né? Então ali, meu pai ali tinha seus 26, 27 anos, por isso, mais ou menos, e ele não teve a quem recorrer numa situação de mudança, né, drástica de mercado. E eu acompanhei, vivi tudo aquilo ali e também acompanhei a reconstrução do novo mercado dele. Hoje um mercado muito mais pequeno, muito mais, como é que é a palavra? Tá mais reduzido, mais simples. Mais simples, pequeno, né? Até porque a gente está começando a despertar o desejo nele agora de querer crescer o mercado dele, de querer almejar coisas maiores no mercado dele, porque ficou aquele trauma de um mercado grande, perder o controle, um mercado pequeno, aqui eu consigo ter o controle no olho. E a gente falar sobre aumentar vendas é meio contra-intuitivo isso, mas não é todo mundo que quer aumentar as vendas. Quando a gente trabalha com foco em Impulsione, a gente trabalha pequenas e médias empresas, não é todo mundo que quer aumentar o seu negócio, não é todo mundo que quer crescer o seu negócio. Todas as nuances de aumentar faturamento tem aumentar outras coisas também. E pode ser lucratividade, pode ser dor de cabeça, despesas. E toda essa história que o Júlio contou aí, é uma coisa que também
me identifica bastante, porque nesse supermercado que o pai de Ovi tinha, que era o maior da cidade na época, minha mãe trabalhava lá. Então, essa ligação com mercados já vem desde muito tempo para mim também, onde hoje a minha mãe tem. Acabou de iniciar, faz um ano. Exatamente. E ela tem mais essa ânsia de crescer, de aumentar, do que o pai de Ovi, por exemplo. Que hoje... A experiência também. Exatamente. Os traumas também. Exatamente. A experiência dá mais paciência, Meu pai, ele olha com mais precisão, sabe? Com o mercado de uma maneira... É igual o cara que... É a diferença de um cara que entra no mercado de ações hoje e um cara que está há 15 anos no mercado. O cara que entra hoje, ele está preocupado com o corona, que está deixando o mercado louco. O cara que está há 15 anos, ele sabe, né, que isso faz parte. Faz parte. O cara experiente agora, na verdade, ele está aproveitando para comprar. Exato. Para investir, para botar dinheiro lá, porque ele sabe que isso é passageiro, que depois ele vai ter um retorno muito melhor. Ele já tem mais experiência com isso, então fica muito mais fácil para ele. Com certeza. Exato. E aí a gente, com todo esse contexto do mercado, eu acompanhei toda essa reconstrução do meu pai, de construir um mercado menor, né? E eu vi todas as dificuldades que é, em todos os ângulos possíveis, ter um comércio. Eu vi e vejo, né? Hoje a gente tem vários clientes que são comércio também. E agora, provavelmente, esse ano ainda o nosso grupo de empresas adentre também na parte do comércio. Provavelmente esse ano, mais ou menos de junho, a gente está adquirindo uma franquia. Para exatamente aplicar isso. E aí a história que isso que a gente vai falar hoje, né? Que eu estava querendo lembrar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Nós tivemos 2 grandes crescimentos na Impulsione. Foi 2 momentos de grande crescimento. Foi quando a gente saiu de MEI para MS, assim, rápido. Foi de repente, a gente MEI, de repente, puf. E quando a gente cresceu, o faturamento saiu de MEI para ME, a gente teve problemas gigantescos. Que é um grande medo, né, das pessoas hoje. De MEI que nunca quer ir para sair. Principalmente da equipe. Incansáveis conversas duríssimas com a cliente, por exemplo, nesse momento de crescimento, porque é um momento onde a empresa cresce, a equipe tem que acompanhar, e aí quando não há congruência disso, e logo abrindo o olhar para o dono do mercadinho, se ele realmente quiser crescer o faturamento dele, ele vai crescer equipe. Exato. Então ele tem que crescer também como líder. Não adianta ser só um ótimo comprador, não adianta ser só um ótimo vendedor. Um comerciante, né, que sabe comprar e vender. Olha aqui, Eduarda Mota botou: eu sou autônoma doceira e não tenho MEI ainda. Mulher, fala comigo. Esse é um problema que você já não tem mais, tá? Manda dúvidas, tá, Eduardo? Porque a gente tá falando aqui, vai mandando dúvidas. Seja bem-vindo lá. Então, aí a gente teve esse problema, altas conversas duras com todo mundo, com o Edson, com a Clene, com o Harrison, da equipe ter que evoluir na mesma proporção do faturamento. E aí onde é que existe a diferença de bagunça e desordem? Você sabe a diferença de uma coisa que está desorganizada, bagunçada, de uma coisa que está em desordem? Eu acredito que a bagunça... Lari, tem água aí, por favor? Por favor. A bagunça é algo que acontece. Tudo certo. Tudo resolvido. A bagunça acho que é algo que tipo assim, já não estava certo, acontece, e a desordem é algo que tipo, já vem há tempo, sem ordem, assim, sem planejamento. Seria isso? Não sei. Não existe verdade absoluta, né? Fala aí, Eclane. Vamos trazer para um contexto mais prático. Você acha que pode existir bagunça e desordem numa empresa? Acho. Beleza. Você acha que deve existir?
Eu acho que sempre vai existir, porque aí... Não, a pergunta é deve? Se deve não, mas vai acontecer. Concordo. E é Cleino? Eu também concordo que não deveria existir, porém que é muito difícil de não deixar acontecer. Ó, gente, bagunça é desorganização. Sabe aquela parada de que o seu quarto tá bagunçado, tá é caos. Caos. Desordem é diferente. É aquele negócio que tá espalhado, só que você tem controle. Sim. Ok? Você não perdeu o controle. Talvez a gente possa definir assim. Você perdeu o controle, bagunça. Você detém o controle, está em desordem. Pessoas criativas estão em desordem. Hoje eu mudei todo o meu planejamento para criar um produto novo. Se você for na minha mesa, é desordem. Se você for no meu quadro, é desordem. Não está bagunçado, está em desordem. Que aí entra aquele velho ditado que o pessoal usa de eu me encontro na minha bagunça. Exato. Só que aí seria na desordem. E aí por que eu estou falando isso? Porque quando a empresa vai crescer numa velocidade como a gente está crescendo, vai acontecer a desordem. Não é bagunça. Exato. Desordem. Que foi até o que eu vivenciei, Larissa vivenciou, né? Que eu acho que foi no segundo grande crescimento da empresa. Não sei se você ia falar, né? Que quando começou Que a é o que nós estamos agora. Exato. Então, nós estamos agora no segundo maior grande crescimento da Impulsione. E naturalmente, nós estamos no maior momento de acompanhamento de equipe, de conversas duras, de conversas longas, de conversas repetitivas. Mas faz um maior tempão que eu não tenho uma conversa dura, por exemplo, com a Clênia. Já passou por isso, né? Que a gente já passou por esse período de adaptação, de incorporação, de cultura da empresa, né? E hoje o tempo de reação dele é muito mais rápido. Hoje, num feedback mais duro, ele não fica mais magoado como ele ficava antes. Então, o dono do mercadinho tem que entender que se a gente vai falar coisas poderosas aqui para ele crescer o faturamento. Fato. Então, Eduardo que está aí, que é doceiro, a gente vai falar coisas poderosas para você crescer o seu faturamento. Mas, entenda, crescimento acelerado gera desordem. E aí, é por isso que tem que existir, e eu já vou começar. O primeiro passo é aumentar as vendas. O primeiro passo é você olhar para a sua cultura. Por que, jogo de cultura? Tá aí? Tem aí na pauta? Não. Por que cultura? Alguém pode falar aí? Por que o primeiro passo é cultura? É Cleide? Olha só. A cultura eu acho porque, vamos lá, o exemplo de um funcionário. Se um funcionário não entrar numa cultura que tem, por exemplo, que temos aqui na Impulsione, como a gente está crescendo e vai indo, se ele não tiver com a cultura incorporada, ele não vai conseguir avançar junto. Então, acho que é a mesma coisa do mercadinho. O comércio lá, se ele não acompanhar o ritmo que é lá profissionalmente, lá no mercadinho, e for crescendo, for trabalhando, ele não vai conseguir acompanhar. Sim, você pode ver até como nas grandes empresas o quanto isso de cultura é difundido. A gente tem aqui na nossa equipe um cara que veio de uma empresa gigante, que foi a Ambev, foi o Vitor. E de início ele sempre falava, lá na Ambev era de tal forma, lá na Ambev fazia dessa forma. Porque isso aí estava enraizado nele de uma forma que era natural. Então, com o crescimento da empresa, se tiver dessa forma a cultura da sua empresa na sua equipe, vai acontecer a mesma coisa. Aquilo vai virar natural para as pessoas fazerem parte da sua equipe. Quando você cresce de maneira acelerada, você tem que contratar rápido. Não vai dar tempo criar todos os processos e nem vai dar tempo treinar todo mundo como deve ser treinado. Então a pergunta Eduardo botou aí, quero muito. Eduardo, você tem um manual de cultura? Você tem missão, visão, valores? Você tem os valores na prática? Como aplicar os valores na prática?
Eu fiz isso nos 3 primeiros meses da Impulsione. Nos 3 primeiros meses. Cara, vamos falar de mercado, vamos falar de varejista. Você tem que pensar grande. Se você quiser que realmente a parada aconteça grande. O cara da Walmart, que é o maior varejista do mundo, quando ele abriu a primeira loja dele, ele já contratou advogados e já montou um esquema pensando na distribuição da herança dele. Cara, tem uma loja, mas ele já fez isso, pensando grande. Simplesmente isso fez ele economizar 35 bilhões de dólares hoje. E sobre isso de pensar grande e tal, a gente tem um exemplo que é os Estados Unidos. Sim. E na sua fundação, os caras lá se juntaram para decidir como seria os Estados Unidos, e eles falaram: a gente vai ser a nação mais próspera do mundo. Ó, e olha só, o que a Eduarda falou, zero conhecimento sobre isso. Nenhum conhecimento, nem na prática. E tá tudo bem. Por quê? Ela é artista. Ela é artista. E talvez muita gente que for assistir esse vídeo do Mercadinho ainda não entenda as fases. Sim. Então ela está numa fase ainda artista / empreendedora, que ela bota a mão na massa. Empresa. Ela é tudo. Exato. Ela é tudo. E aí, Eduardo, você tem que entender que com o passar do tempo você tem que começar a se transformar em empresária. E empresária, você vai começar a ter que entender mais sobre estratégias. Olha o que ela falou aqui. Comecei a fazer doces de maneira despretensiosa quando eu trabalhava no shopping. Comecei com um sabor e vendendo poucos brigadeiros. As coisas foram acontecendo e crescendo, graças a Deus. E aí agora você tem que trazer mais estratégia. Eduardo, você é de onde? Você é daqui de Natal, do Rio Grande do Norte? Ela já deu o primeiro passo, né? Que foi realmente fazer, foi ser o criador, né? O artista, o empreendedor mesmo. Isso. Então, aí tem que começar. Como quando eu abri a Impulsione, eu já vinha de algumas quebradas, não no sentido de quebrada, mas de algumas empresas que eu tinha quebrado, eu já vim mais surrado também com a história do meu pai, que eu acompanhei tudo com isso. Então, mais calejado, tudo, então já vim mais entendendo o que é que tem que ser feito. Por isso que tem que se pensar no manual de cultura nesse momento que ela está agora. Exato. Nesse momento. Ah, é Duda. Mulher, a gente tem que conversar então, viu? Conversar urgente sobre isso aí. Sim. Ó, sigam essa mulher aí, Eduarda Mota. Essa mulher vai ser uma explosão aí de sucesso. Quem é Rafaela Afonso, E vamos para Campina Grande fazer um evento aí. Então, primeiro passo é esse. Mas eu sei que 98% dos empreendedores que estão assistindo e escutando ou escutando esse podcast não vão fazer isso. Eles vão esperar o quê? Crescer, topar a parada e que fazendo isso, talvez até top também, eles vão dizer que o problema é o mercado, o problema é isso, o problema é aquilo. Então, o primeiro passo, manual de cultura e aplicar esse manual de cultura. Por exemplo, aqui a gente está com a canha, a gente está com a camisa que difunde a nossa cultura sobre os nossos valores de crescimento extraordinário. Nós falamos sobre foco. E tá aqui, a vida não perdoa os distraídos. Então, o nome disso é o quê? Endomarketing. Trabalhar a cultura interna da empresa. Até no copo, né? No copo que a gente tem. Temos o copo, né? Nós chamamos aqui a passeio. Só acrescentar um centavo, eu vim agora de um cliente, nosso cliente novo, e ele está exatamente nessa fase de crescer muito rápido, né? E a gente conversando, ele fez um manual de cultura, uma visão e valores, e ele estava dizendo que ele mostrou para mim que ele imprimiu, num papel mesmo, sabe? Pra entregar pra galera. E ele reuniu os funcionários que ele tem e teve uma reunião sobre isso, e eu achei muito legal, porque
Apesar do crescimento muito rápido, ele está nessa fase de ter contratou muito rápido, enfim, ele dedicou um tempo para pensar aquilo que ele queria da empresa dele e queria que os funcionários dele entendessem nesse momento. Ele entendeu que isso era extremamente essencial para deixar o DNA dele. Então, às vezes a gente entende como manual de cultura uma coisa muito distante. Exato. Quando na realidade é muito próximo, é só você sentar e pensar aquilo que você quer que o mundo veja da sua empresa, né? E achei a simplicidade dele foi muito legal, de imprimir mesmo, entregar para o cara e falar assim, é isso, entendeu? Então, e aí onde entra um ponto fundamental que você falou, que é a simplicidade. Se não for simples, é melhor que nem seja aplicado. Isso é verdade, porque eu acho que muita gente já começa uma parada despretensiosa, como aconteceu com a moça aí, né, Eduardo. Às vezes a pessoa começa despretensioso e aí vai crescendo, aí tem aquela saída para aonde que você quer chegar, né? Qual é o seu propósito? Quem você quer alcançar? E aí a missão, visão e valor, isso traça totalmente, né, o seu objetivo. E aí vamos partir para as vendas de uma maneira prática, porque senão a gente vai gravar um podcast sobre cultura, né? E a gente tem outro podcast que a gente vai falar. Não, tem outro podcast que a gente vai falar sobre isso já, né? Na pauta. Se não me engano tem, que é alguma coisa de liderança. Da equipe? Alguma coisa. Mas, vamos lá. O que é que você trouxe mais aí em questão de... Então, eu trouxe, queria perguntar a vocês, eu vou perguntar a vocês agora, que é que você deu exemplo do seu pai, que quebrou, tinha um mercadinho grande, quebrou, e aí aos pouquinhos foi se recuperando. E aí para os empresários, empreendedores, comerciantes, enfim, quem quer começar ou quem já está iniciando, quem já levou burdoada, quais as atitudes assim corretas ou boas atitudes, ou exemplos que vocês já viram para crescer o mercadinho, para crescer as vendas, para puxar cliente? Primeiro, tem que colocar um entre aspas aí na legenda para definir para a galera o que é burdoada. Burdoada, a gente tem que entender que é uma amplitude nacional. Não, né? Tem isso na minha cidade não. Tem não, né? Burdoada é pancada. É pancada. E também pode até ser definição da palavra. A burdoada é a mesma coisa de picada também. Às vezes leva um inseto, não sei o que, bicho, levei uma burdoada ali, é uma pancadazinha. Aplicação numa frase. Guilherme levou uma burdoada da namorada no carnaval. Oi? Entendi. Uma aplicação que deixa o rosto e rubor. Isso aí que você falou sobre levar essas burdoadas, né, da vida. Tem um cara gigante que a gente pode citar ele como um exemplo de empreendedor, que foi Geraldo Rufino. Eu acredito que ninguém levou mais burdoada que aquele cara, não. O cara constrói um patrimônio milionário e em 15 dias ele perde tudo. Só que tem um dos grandes aprendizados que ele pode passar, que ele passa na verdade para todo mundo. E, de certa forma, até um bordão que a gente usa aqui, que em todo erro, em toda situação que vai acontecer com você, de prejudicial, digamos assim, você vai ter uma recompensa. E ele foi tirando aprendizado. Isso tudo que, como qualquer um pode fazer. Tirar sempre um aprendizado. Um aprendizado das coisas que acontecem na vida. Justamente, tanto do que deu errado, para que você corrija, quanto do que deu certo. Quanto do que deu certo e principalmente do que deu errado. Exatamente, do que deu certo para você potencializar. Porque se deu certo, então se você investir mais em energia ali, vai dar mais certo ainda, digamos assim, da próxima vez. Metas. Muita gente não tem meta. Sua empresa precisa ter meta. Seu mercadinho precisa ter meta de faturamento. Eduardo colocou aqui. Sinto que eu poderia ter crescido bastante, mas reconheço que usei de muitas desculpas para isso não acontecer, me acomodei por diversos motivos, tudo pelo negativismo e pessimismo. A falta de cultura da missão, a falta de não saber onde quero chegar. Então, se você não tem o nosso cérebro, ele não é bom em achar o caminho, mas foca no alvo. Então você precisa de meta. Coloca uma meta. E a meta, existe vários frameworks para você colocar uma meta.
Mas existe o clássico que funciona muito, que é qual? Temporal, alcançável. O SMART. Específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Ok? Esses 5 aspectos. Então, mercadinho, qual a meta? Meta específica. Quanto vai ser de faturamento? Especificamente. Não é uns 20 mil, não. Uns 30 mil, não. Uns 50 mil, não. Uns 100 mil, não. Especificamente, R$ 25.785. Específico. Mensurável. Tem como mensurar? Tem. Real. É alcançável? Você tem que analisar. Porque você está com um mercadinho com 4 ou 5 itens. Você vai querer faturar R$ 100 mil? Não dá. Então você tem que ver. É temporal? Data. Tem que até tal data. Eu tenho que alcançar a minha meta. Aí, hoje é dia 28/2/2020. Até quando, por exemplo, né? Isso. Temporal, alcançável, específica, mensurável e SMART. Específica, mensurável, alcançável, relevante. Essa meta é relevante? É relevante para o ecossistema? Eu vou ganhar e os outros que estão ao meu redor vão ganhar? Se sim, joga. Então, por exemplo, Eduardo botou, nunca tive meta, entende? Então, como ele vai aumentar as vendas se ele não tem meta? Exato. E sobre mercadinhos em si, um dos caras que eu venho estudando bastante, que ele é ano passado, um dos grandes especialistas dessa área, ele até dá uma dica de como você montar essa meta. Por quê? O faturamento de um mercadinho, para ser médio, fazer um faturamento na média, que é uma bosta, tem que ser R$ 1.000 por área de venda. Então, se você tem um mercadinho com 50 metros quadrados de área de venda, o seu faturamento tem que ser 50 mil para ser na média. E o faturamento de grandes redes, de redes que têm grandes operações, em média, ou seja, não em média, mas o bom faturamento é de R$ 2.500 por metro quadrado de área de venda. Então, a partir daí também, para quem tem um mercadinho, já pode usar essa métrica para montar a sua meta. Sim, com certeza. Massa. Faz, isso aí dá, vê lá as áreas, se qualquer coisa tem dúvida, fala com a gente. Eduardo, coloca a sua meta aí na live aí. Quanto é que vai ser a meta de venda de doce? Coloca logo na live aí pra... E lembrando que quando você se compromete, o seu cérebro realiza. Exato. Coloca a meta aí de quantos doces vai vender, até em quanto tempo, o quanto vai faturar e quanto você quer ganhar. Tem que ser demais. Exato. Então, o primeiro aspecto é esse, que eu vejo a galera falando muito, não tem meta. Depois, eu fiz a minha meta. O que é que eu vou fazer? Um 5W2H. Um plano de ação para chegar naquela meta. Então, como vai ser? Por que vai ser isso? Quanto? Quem são os envolvidos? Estou fazendo todo o processo do 5W2H. Eu não sei o que é 5W2H. Você anota um site, tem tudo sobre 5W2H. www.google.com.br 5W2H. Bota lá que vai aparecer. Então você vai fazer o 5W2H, ferramenta simples e objetiva para você conseguir chegar lá. E para montar o seu plano de ação, para você ter certeza se aquele plano de ação está justo, você pode mostrar ele para as pessoas de sua confiança, aquelas pessoas que você sabe que querem ver você crescer, e pedir a opinião deles também nessas ocasiões, para saber se aquele plano está realmente da forma ideal, como por exemplo pode contar com a gente. Exato. E aí quando você coloca essa meta tem que ficar, você tem que ficar visualizando essa meta. Isso tanto é científico como é bíblico. Cientificamente falando, tem a física quântica. Você está emanando essa energia para o universo. E é bíblico. Lá em Abacuque fala, escreva seus alvos, suas metas, seus objetivos em tábuas. Para que qualquer pessoa que passe até correndo consiga ver de longe. Meu Deus, deu o código lá do Smart, né? Se a pessoa passar de longe ver, tem que ser específico. Pediu para escrever
em tábuas. Então eu já dei o código já antes da galera inventar o tal do Smart, eu já tinha falado sobre isso. A gente tem tábua, tem caderno, tem computador, agenda, hoje tem tudo. Tem tudo. Colocar. Papel de parede, celular. Então meta, plano de ação. Show. E aí depois, equipe. Começando equipe, vamos começar o cara que não tem equipe. Ele tem que visualizar o quê? Uma coisa que não gasta nem um centavo, se chama atendimento. Não gasta, era para ser uma coisa obrigatória, mas é um diferencial. Verdade. E aí, é só para falar de atendimento, seria 355 horas aqui. Que é comunicação, persuasão, conexão. Fala aí. Um exemplo que a gente até citou aqui antes de atendimento foi o atendimento da rede de supermercados nordestino, onde Guilherme citou do caixa que está se preocupando se você conseguiu encontrar todos os itens que você estava procurando. Exato. Para até um serviço que existe lá dentro e que pouca gente conhece, que é onde, se você precisa de ajuda para empurrar o seu carrinho, digamos que você está lá com o seu filho no colo e você precisa fazer suas compras porque não tem como deixar seu filho em outro lugar, e se precisa fazer suas compras, você precisa daqueles mantimentos. Você pode pedir, solicitar que uma pessoa do supermercado, que é um serviço que existe lá dentro, venha te ajudar com isso. Ela vai empurrar o seu carrinho e vai pegar os itens para você. Tem outra parada bem famosa que é tipo, se você perguntar a alguém do Nordestão onde é que tá, bicho, onde é o corredor de cerveja? Nunca apontar. Leva o cara até lá. Pode fazer o teste. Aqui no Nordestão tem essa parada Acho uma também. diferença fodida, né? velho. Velocidade. E Leandro Cosata, citando ele mais uma vez aqui, ele fala, antes de ontem um vídeo que ele fala justamente sobre isso. Se o teu cliente está lá procurando alguma coisa que ele não sabe onde é, não aponta, não diz onde está. Vai lá com ele, acompanha até pegar o item que ele estava procurando. É como você está dizendo, coisa básica, atendimento. Obrigatório, é uma obrigação. E aí, tipo, E todo mundo sabe, você sabe, eu sei. Mas por que não aplica? isso parece a parada de quando o cara acha uma bolsa com 10 mil contos, tá ligado? Aí o cara devolve o dinheiro pro cara que perdeu e todo mundo, tipo, obrigação normal, tá ligado? E aí hoje as coisas tá tão assim que quando se tem um atendimento, quando se tem uma coisa assim bacana mesmo, que é obrigatório, a pessoa se admira e é diferencial. E pra você ver, né, que quando você é bem atendido em algum estabelecimento, em algum comércio, alguma coisa, você fala para outras pessoas que você Com foi bem certeza. atendido. Porque ontem mesmo eu precisei ligar para o Itaú e o atendimento foi incrível. Quando eu desliguei o telefone, eu falei para 4 pessoas. Pode crer. Eu desliguei o telefone aqui e eu falei para 4 pessoas. Interessante você estar falando, porque quando existe estudo científico que fala, quando você fica satisfeito, você fala para 12 pessoas. Só que quando você fica insatisfeito, você fala para 10. Exatamente. Só que é o seguinte, uma coisa é eu ficar satisfeito e falar para duas pessoas. Outra coisa é eu ficar insatisfeito e colocar nas minhas redes sociais. Pois é. Então o poder da rede social para positivo e para negativo é gigantesco. A gente tem que estar bem atento a essa questão do atendimento. E atendimento você não precisa investir em nada a não ser em conhecimento. E depois que você obter um conhecimento, você transforma em sabedoria. O grande Leonardo tá aqui, viu, Lari? Olha aí. Lari tava falando de você ainda agora aqui, viu? Bem, logicamente, viu, irmão? Então, aí onde é que tá o problema que eu disse? Porque sabe não aplica, porque tem conhecimento de sabedoria. Tá informado, não é sábio. Você tem que pegar tudo isso que a gente tá falando aqui nesse podcast e transformar isso em sabedoria, em aplicabilidade. Tá lá no Provérbio, Salomão já fala isso. Troca todos os bens, tudo que você tem de ouro em sabedoria. E depois diz lá, o sábio é aquele que aplica, aquele que pratica, aquele que executa, aquele que faz. E essa parada é tão foda que, por exemplo, na nossa cidade, aqui em Natal, você citou o Nordestão, se eu citar todos, assim, a maioria dos comércios grandes, que tem grande renome, grande respeito, são exatamente atendimento. Dizer exemplo de restaurante, Camarões, Mangai, Nau. Por quê? Você gosta de lá? Por que referência? Atendimento. Atendimento.
Já teve casos, tipo, a mulher não gostou de um negócio que veio no camarão dela, sei lá, no prato, e o bicho chamou lá na rede social dela, chamou pra ela escolher o dia pra ela jantar lá de graça e tal. Olha aí, tipo, a preocupação do cara, porque ele sabe que se ela botar na rede social espalhando que o camarão é ruim, meu amigo, um restaurante conhecido nacionalmente, olha o que ele vai perder. Impacto. E eu acredito que eles não entram nem nessa questão tanto no que eles vão perder. É mais na questão também do quem são eles, né? Exatamente. Isso é bem verdade. Os valores dele. Então, assim, uma empresa quando ela se comporta assim, por exemplo, aqui nós temos um cliente da gente que é Leonardo, tá aqui. Se Leonardo quiser resolver um problema de IPTU, por exemplo, não tem nada a ver com o serviço de marketing, nem com o de contabilidade, dependendo do contrato. Mas a gente vai ajudar ele. Entendeu? A gente vai correr atrás disso. É simples isso. Por quê? Mais uma vez eu volto para onde? Está na sua cultura, na sua visão. Nossa cultura é solucionar problemas. Nem é ser contador, nem é ser publicitário, mas é solucionar problemas. Ontem eu estava conversando. Você conseguiu falar com o Teles? Sim. Show. Eu estava conversando com o Teles e Felipe. Duas pessoas incríveis. Os caras são pancados, tu vai ver. Os caras. Teles é o fera do Excel. E o outro é da School. De intercâmbio. Os caras são pra frente mesmo. Gostei demais da conversa dos caras. E aí o que acontece? A gente tava conversando lá sobre marketing. E eles fala aí sobre sua empresa. Fala aí o que é que você faz. E eu sempre me apresento como solucionador de problemas. Então o que é que a gente faz? Solucionar problema. Simples assim. Aí, se o seu problema se encaixa com algum produto da gente, a gente é sincero em dizer que sim. Se não, a gente é sincero em dizer a gente não tem, a gente pode conseguir. Por exemplo, se a pessoa chegar e dizer, eu estou precisando de doce. Eu não sei fazer doce. Quem sabe fazer doce é Eduardo. Eu vou dizer, você fala com a Eduarda, lá de Campina Grande, ela manda deixar em todo o Brasil. Pronto, acabou. Entende? Mas aí a gente vai construindo pontos. O que aconteceu hoje? O cliente chegou, estou precisando vender um celular. Pois é. O cliente chegou lá, estou precisando vender um celular, mas não vamos divulgar muito, senão o cliente todo vai querer vender o celular aqui. Abriu um novo negócio aí. Aí tem cliente que vende iPhone, aí conflita, né? Aí tem cliente que vende iPhone, tem 2 clientes, aí não pode conflitar em relação a isso, é ética. Mas atendimento. Então, seguindo passo a passo, primeiro passo, manual. Segundo passo, que eu vejo que é um erro, é metas, que não tem. Terceiro passo, atendimento. E aí, quando a gente fala de vendas, existem 3 premissas, que são princípios. Princípios são atemporais. Eu posso falar daqui a 10 anos sobre vendas. Vai ser esses 3 princípios para você aumentar as vendas. Aumentar o mix, aumentar o preço, aumentar a quantidade de clientes. Não tem para onde correr. Aumentar vendas é sobre isso. E aí a gente entra na questão de mix. No mercadinho, ele deve conter um mix de produto suficiente que atende o cliente. E antes da cliente falar, eu vou dar o exemplo do Nordestão. Se ele não tiver, o cara anota e liga pro cliente para dizer chegou. Nordestão paga nós. Tem propaganda grande aí. Que a gente pegou esse gancho aí do mix e é o seguinte, você tem um mercadinho, a pessoa vai lá procurando um produto, ela chega lá e não encontra, ela diz que não tem, e você não dá atenção, você não se mostra preocupado em resolver aquela situação, em solucionar aquele problema, na próxima vez que a pessoa for lá precisar desse produto, ela não vai na tua loja. Exatamente. Você pode até, tipo, comprar. Eu lembrei que ela disse que não tinha, então eu vou comprar. Talvez a próxima vez ela nem vá mais. Justamente. Porque você não se importou, né? Justamente, se você não demonstrou que está realmente preocupado, e tem que ser algo real, que você está realmente, você está preocupado de verdade com aquilo e resolver aquela situação para o seu cliente, ela vai dizer, não tinha lá, eu vou no outro.
e você perder um cliente que não vai comprar só aquilo, principalmente no mercadinho, porque 90% das pessoas que entram no mercadinho para comprar alguma coisa levam outra junto. Se ela vai lá para comprar alguma coisa, ela olha, leva outra coisa junto. Hoje mesmo, fui comprar Gatorade lá, aí eu comprei ovo, aí eu passei no corredor do doce, aí eu trouxe um doce pra todo mundo, menos pra vocês dois que não tava na hora, acabou já. E aí eu comprei mais o quê? Foi isso, Gatorade, mas eu fui pra comprar Gatorade. E só uma sacada aqui, quando você vai no mercadinho, já que ele citou que foi, comprou outras coisas, passou, olhou, eu me lembrei. Os caixas podem ter caixas fechadas. Agora tem um caixa que vai estar sempre aberto, que é o do corredor de biscoitos. Porque existem produtos que a pessoa compra na saída. Pode crer. Agora você tá pensando assim, que bicho pilantra aquele cabo do mercadinho. Estratégia. Exatamente. E para sair, você vai querer sempre o caminho que tá lá com o caixa já pronto para você passar, pagar e ir embora. Então a galera faz isso porque é um produto que você tem de comprar na saída e comprar por impulso. Então, E aí você pode, lá no finalzinho, o caixa tá na estratégia, né? Aí tá lá o caixa fechado, você vai lá no finalzinho, tem uma oferta. Sempre lá quando você tá perto do corredor do biscoito, você tá terminando o corredor do biscoito e tem uma oferta do biscoito. Sempre. Sempre tem aquela ofertazinha. Compre 3, pague 2. Sei o quê. Né? A gente tenta num aspecto bem técnico aí. Bem técnico, questão de potencializar a venda de mercadinho. Talvez em outro momento. Mas aí o mix. Não tenho. Aí vai começar aquela parada. Não tem o mix. Você começa. Aí, uma coisa que você falou. Você falou assim: não se importar. Aí a cliente foi e melhorou. Você tem que demonstrar. E aí eu vou contribuir 1 centavo. Você tem que fazer o cliente entender que você está se importando. Porque você pode se importar e ele não entender isso. Você pode demonstrar e para o cliente você não entender isso. Eu dar um exemplo do meu pai. Meu amigo, para ele demonstrar uma emoção, é osso. E aí ele pode ficar mega preocupado porque não tinha um produto, mas ele não fez o cliente entender, perceber que ele estava preocupado com isso. E aí tem um princípio sobre a comunicação. Freud fala sobre 2 necessidades básicas do ser humano: sexual e se sentir importante. Então não é sobre você ter o produto ou não. É sobre o seu cliente entender que você é importante para o negócio dele. E aí, o cara fideliza, vira fã e você fica aí. Eu não fiz nada, o bicho virou fã do nada. Você não sabe a psicologia que está por trás daquele. Porque atendimento, comunicação, é um negócio que. Um dos melhores marketing, né? E poderoso. assim, eu lembrei de um exemplo aqui sobre isso, dessa preocupação de estar lá com o cliente, eu vendo a situação que o cliente apresentou. Eu lembrei de quando eu fui comprar meu carro, que eu presenciei uma cena na loja onde os vendedores estavam preocupados porque um cliente tinha ido lá e não tinha encontrado o modelo específico que ele queria. E no outro dia, quando eu voltei na loja, tinha chegado. A primeira coisa que eles fizeram foi entrar em contato com esse cliente para dizer que o que ele precisava já estava lá. Então isso pode ser aplicado em qualquer comércio. Como no mercadinho que você citou, o exemplo do nordestino que faz isso, que pega lá, anota, quando chega, liga pro cliente. E tipo, a gente falou do mercadinho, que é uma coisa que é um custo baixo, digamos assim, que é um produto popular, e numa loja de carros, que é um produto hoje que O ticket é bem maior. High ticket, né? E custa R$0. Essa questão. Realmente. Se eu dissesse, existe um custo de investimento de conhecimento, né? Assim, bem alto. Mas assim, é um investimento pontual, né? Não é aquele negócio recorrente, por exemplo, sacola. Quanto mais vender você vai ter, né? E assim,
que realmente É? investimento de dinheiro. Porque, cara, você consegue encontrar tudo e de forma gratuita. É. Só tá bagunçado lá. Aí se você quer. Aí o preço da organização é você pagar o preço, literalmente, do curso. Exatamente. O Clube do Vendedor, por exemplo, a gente trabalha muito isso. Que é o Mastermind de venda. Já vi, Érico Rocha falando sobre isso. Que, tipo, 98 das coisas que eu falo lá no 6 em 7, 6, 7, 8, tá nos eventos, ele tá lá no 98% tava no Instagram dele. Só que tá em desordem, tá tudo bagunçado. E se você quiser isso bem direitinho, montadinho, modelo. Ou se não, você senta a bunda na cadeira e vai organizar, fazer os links lá. Que foi até uma coisa que a gente teve há pouco tempo sobre um curso que a gente comprou. Que quando eu fiz o curso eu disse, cara, esse conteúdo aí dela tá lá no gratuito. Só tá realmente bagunçado. E aí, a gente... Dá quanto tempo aqui? Pronto. Então, recapitulando, manual de cultura. Metas. Faço metas, plano de ação. Depois, mix. E depois o quê? Tava a equipe. Atendimento. Atendimento. Entendeu? Manual. Vai ficar muito mais fácil. Entendeu o processo? Manual de cultura. Depois, metas, plano de ação. Depois, mix, atendimento. Se eu tiver isso aqui estruturado, vai ser muito mais fácil eu treinar a minha equipe em relação ao atendimento. E não necessariamente preciso seguir essa ordem. Tá? Só um ponto. Não estou dando um checklist, não. Agora, o primeiro passo é o manual de cultura. Esse é o primeiro passo. Depois disso, se a gente for falar sobre atendimento, aí é só um podcast, tá? Depois, inclusive, anota aí para ver se está na nossa pauta. Pra gente falar sobre atendimento. É um negócio de fácil aplicação que dá pra gente ajudar muita galera. Então, depois disso é o quê? Vem preço. Aí, putz, tem que gravar outro podcast. Aí é markup, tem curva BC, para ver margem de contribuição, tem que explicar muito conceito técnico aí. Eu quero trazer alguns pontos de atenção para aqui. Quais são? De mercadinho, marketing. Poucos mercadinhos estão utilizando o marketing como deveria. Até um dos principais pontos aqui que eu coloquei. Melhorar o marketing. Jodi, não sei. Aprenda. Estude. Procure empresas capacitadas. Por exemplo, a gente está desenvolvendo agora um programa de marketing só para a questão do mercadinho. Específico para o mercadinho. O que você falou aí também, citando mais uma vez Leandro Rogadas, ele fala sobre isso. O conteúdo, até esse conteúdo é do curso pago dele, onde ele diz que você deve procurar serviços que sejam especializados. Porque esses serviços que são especializados já têm mais experiência, já sabem como trabalhar com mercadinho. O famoso know-how, né? Exatamente. Know-how, isso aí. Então, investiu no marketing ali, tudo bonitinho. Você vai começar a ter que investir em quê? Em tecnologia. E aí vai entrar aplicativo, site. Só que é o último passo. Na minha visão, é o último passo. Existem várias outras coisas ali que dá para você, por exemplo, no tópico atendimento, você pode pedir indicação. No tópico atendimento, você pode fazer sorteio. No tópico mix, que a gente não falou, a gente pode falar sobre layout. No tópico preço, que a gente não falou, tem uma penca de conceito aí pra gente falar. E não é conceito teórico, é conceito aplicáveis, que são conceitos práticos. E aí, seguindo isso aqui, mas o importante, o objetivo desse podcast é mais trazer clareza, como a Eduarda estava aí. Não sabia nem que existia esse negócio de manual de cultura. E aí você tem uma jornada agora para trilhar, para descobrir
tudo isso aí. Eu trouxe alguns principais pontos. O nosso tempo está como aí? Não, pode achar. Eu trouxe os principais pontos para a gente ir comentando, e vocês ir comentando também se concordam, se não, e o que pode adicionar. Que é de como poder melhorar o mercadinho, o crescimento, o faturamento, as vendas. O primeiro, como você já falou, citou, que é o marketing, o investimento em marketing, é bem crucial. E também, Só uma pergunta, existe qual o ponto que a gente não falou? eu falei aqui sobre diferenciação. Sim. Que seria tipo, coloquei aqui não só nos preços, mas atendimento, que foi o que a gente falou, atendimento, qualidade do produto, recebimento de cliente, Top. etc. Coloquei aqui a parte de não ficar só preso no físico, mas no digital, que seria a ideia que você deu, por exemplo. Eu vi um mercadinho, acho que o nome era Atraente, se eu não me engano, lá em Ceará-Mirim. O bicho tem um aplicativo. O bicho tem um aplicativo. Faz tempo. E aí, exatamente, eu vim conhecer um dia desse. E aí, o bicho, você vai lá no aplicativo deles, ou no site, escolhe as compras e o bicho vai entregar. Isso em Ceará-Mirim, meu amigo, não é Natal, não. Ceará-Mirim, um mercadinho, um supermercado dentro lá, já fez isso. É uma parada bem disruptiva também. Com certeza. Que eu coloquei. Tem aqui também equipe, que foi o que a gente falou, e eu coloquei aqui controle também, que seria mais a parte que eu acho que ainda falou por cima, mas ter o controle no sistema, o ERP, controle de estoque, e aí como é que ele poderia fazer um controle melhor no mercadinho, sabendo que tem muitos interior aí que tipo, a galera não sabe o que é ERP, não sabe o que é controle de estoque, inventário, enfim, como é que pode dar uma dica aí simples, barata e que possa melhorar. Uma dica foda. Contrato impulsiona. Porque a gente sabe que uma das dificuldades de quem tem isso do controle, principalmente isso do controle de estoque, é porque muita gente coloca o sistema hoje, por exemplo, por obrigação. Porque tem que ter lá um sistema que emite nota fiscal porque tem que dar a saída do que comprou. Exato. Você contrata uma empresa, a empresa vai lá, instala o sistema, mostra como fazer e vai embora. Beleza, você investiu dinheiro naquilo, mas e aí, você vai usar? Ou usar corretamente? Exatamente, ou usar corretamente, fica, dependendo da situação, fica um pouco mais difícil. Então você procura uma empresa que eu recitei aqui, que vai lá, vai fazer o seu inventário, vai prestar seus produtos, vai estar em cima de você, digamos assim, vai estar ali insistindo que você use o produto, que você use o serviço que ela oferece, já vai te ajudar muito nisso aí, para você ter o controle, porque inicialmente pode ser até que a pessoa ache chato, agora depois ela vai começar a ver os resultados que aquilo ali pode gerar. Só talvez não o serviço que ela oferece, a solução que a gente oferece, né? O Customer Success, essa preocupação do cara ter o sucesso com o nosso produto. A questão é que quando a gente for fazer um cálculo, por exemplo, você é o dono do mercado, né? Você tem que ter a gente nem falou sobre, acho que a gente já falou em algum momento sobre parada financeira, né? Depois a gente vê isso aí também, por favor. O dono do mercadinho, ele tem que perceber e ele tem que fazer o cálculo de quanto custa a hora dele. Quanto é que custa a hora dele? E aí ele vai olhar para aquele estoque que ele tem. E aí ele vai ver. Se eu parar para contar esse estoque, eu vou demorar X horas. Vezes o valor da minha hora, vai dar tantos reais. Se eu contratar uma empresa para fazer isso, vai dar X. Qual que vai ficar melhor para mim? Contratar uma empresa, com certeza. Porque a hora do dono do negócio é uma hora cara. Por quê? Se eu tiver quanto mais eu aqui na Impulsiona, quanto mais eu tô pensando em estratégias de expansão, mais a gente cresce. Quanto mais eu tenho que parar para resolver pica, mais a gente perde tempo de crescer. Então, quando o dono do supermercado, e aí é um processo de você sair de empreendedor para se tornar empresário. Aí você vai caminhando.
todos os inventários de mercadinhos, supermercados que a gente fez até hoje, no final do inventário eu sempre pergunto para o dono quanto ele acredita que ele tem de estoque. Ah, isso é massa. Ninguém acertou até hoje. Ninguém. Nenhum dono de mercadinho, de supermercado não acertou quanto tem de estoque. Ele não tem noção nenhuma de quanto eles têm lá. Sinceramente falando, eu não sei se isso tem um impacto gigante nas vendas, sabe? Vai ter impacto no resultado. Sim. No resultado, com certeza. Porque o que importa é a lucratividade, né? Exato. Não adianta eu faturar uma empresa que... Qual é a melhor empresa? Que fatura 200 mil e sobra 50, ou que fatura 1 milhão e sobra 25? Né? Pois é. E isso aí, essa questão que você citou de faturamento, a gente sabe que para um supermercado hoje, ele estuda todos os custos de forma bem detalhada, porque ele sabe que mesmo ele faturando alto, A margem é baixa. Exatamente. Não é bem baixo. Ok? Encerrar? Ok, encerrado. Tem mais algum ponto que você botou? Não, acho que seria interessante financeiro a gente citar como melhorar, como ter um controle. Acho que a gente falou dos vilões, foi os vilões que a gente falou. Os vilões. Volta lá no podcast, os maiores vilões. Foi verdade. Eu falou sobre os vilões, que era a parte financeira. Verdade. Então, pessoal, volta lá no episódio dos vilões, que você vai ficar por dentro de quais são os vilões, a parte financeira e deu dicas de como você fazer o controle disso. Então, acho que finalizando mais um episódio, esse foi o Me Ajuda Contador. Hoje a gente trouxe aqui Reclaim, né, um convidado foda, especialista nessa parte de mercadinho. E aí, quando a gente no início estava perguntando, comércio e tal, ia ser algo bem nichado, mas é uma parada que todo canto tem, toda esquina tem, todo canto é uma bodega, como a gente chama aqui. Todo canto é uma bodega, então é bem amplo esse. Bora Lohan aí, Lohan que é o também de mercadinho. Então, pro pessoal, antes de você já para o final, já agradeço o pessoal que ficou até o final e que compartilha aí o episódio, publica no Instagram, em todas as redes sociais, quem vai no YouTube também, divulga, e é isso, pessoal.